Vamos então orar ao Senhor, louvando e agradecendo a Deus pelo cuidado, pelas bênçãos, porque é um Deus bondoso que tem cuidado de nós. Vamos orar então, dando início ao nosso culto, pedindo que o Senhor nos fale, clamando ao Senhor que Ele fale aos nossos corações e que sejamos alimentados mais uma vez pela palavra do Senhor, pregada, que há de ser pregada pelo pastor Fábio, e há de falar aos nossos corações, que o Espírito Santo venha tocar os nossos corações, nossas mentes, e compungindo nossos corações a estarmos sempre firmes, buscando a presença dele mesmo. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, porque tu és nosso Deus, Deus bondoso, que tem cuidado de nós, que não nos tem desamparado, mas a tua destra tem estado conosco, tem nos guiado, teu Espírito Santo tem habitado em nós, e pedimos que o Senhor seja sempre conosco, de maneira nenhuma nos abandone, mas a nossa fortaleza, o nosso sustento é estar na certeza que sabemos que o Senhor está em nós, que não nos desamparará, mas que tem habitado em nós grandemente. Grande tem sido a tua mão em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque nós temos a liberdade de estarmos aqui, cultuando ao Senhor, nos cultos presenciais. Que o Senhor nos ajude, Deus, nesses dias tão difíceis que temos passado na nossa nação, no nosso país, onde tantas e tantas vidas têm sido ceifadas por essa doença. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, dos teus filhos, e tenha misericórdia, Deus, das pessoas também. Faz passar logo, Deus, essa pandemia, esses dias tão difíceis, Deus, que o mundo tem vivido. Nós pedimos no nome de Jesus, fica conosco, abençoe o culto que iremos prestar a Ti nessa noite. No nome doce de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, vamos ler, abre nossas Bíblias lá no Salmo 25. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Salmo 25. Vamos fazer essa leitura bíblica. Logo depois, então, nós vamos passar aos pedidos dos irmãos de oração. E nós vamos estar orando uns pelos outros. Salmo 25 diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. A minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que cumprem os preceitos da tua aliança. Por amor de teu nome, Senhor. Perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Ó Senhor, confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicam.
Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Que nosso Senhor, nosso Deus, seja essa rocha em quem nós confiamos, perseveramos e por isso permanecemos então inabalados nesses dias maus, nesses dias difíceis. Que a nossa rocha de sustentação seja verdadeiramente o Senhor, Deus de Israel e Deus nosso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então passar aos irmãos, para que os irmãos expressem então pedidos de oração ao Senhor. Os irmãos estão com a palavra, então. Um de cada vez, irmãos, para não embolar. Pedir ao Senhor pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, agradecer a Ele, né, que tem nos poupado alguns casos, mas sem maiores problemas. Mas também pedir por aqueles que estão, né, nos hospitais, uma luta tremenda, gente morrendo na fila, quem diria isso? Na fila de espera de leitos no hospital. Que Deus faça uma intervenção, né? Use naturalmente pessoas e instrumentos que Ele sabe usar para chegar esse remédio, né, em abundância, para que todos possam ter acesso e passar essa onda, né, de tristeza, né, de dor, de sofrimento, de medo. E pedir a Deus também, né, para mobilizar o coração, né, despertar no coração da igreja a oportunidade, não? Essa aqui, por exemplo, não tem risco nenhum de contágio, podemos, né, orar, cantar, estudar a palavra do Senhor. Então, essa é nossos pedidos de oração. Amém, amém. Ninguém mais quer expressar pedido de oração com a palavra? Não? Ninguém? Eu vou louvar ao Senhor também, né? Pelas misericórdias do Senhor, pelas bênçãos, porque Deus tem cuidado de nós esses dias e sempre agradecendo a Deus também, né? Porque ainda assim Deus é um Deus que tem sido tão amoroso conosco, né? Tem cuidado de nós, da nossa igreja, tem nos abençoado através, né, do pastor Fábio, tem usado o pastor Fábio para nos abençoar. E peço ao Senhor, né, também que ainda assim a igreja do Senhor permaneça firme, permaneça inabalável, a vida dos irmãos permaneçam em Cristo, no Senhor, não desanimem, não deixem de caminhar, de buscar ao Senhor, de ter uma vida de comunhão com Deus, né? De vida de oração, vida de leitura das Escrituras, que nós não venhamos a esmorecer, mas venhamos a permanecer firmes nessa caminhada com Cristo. Ainda que estejamos passando por dias tão difíceis, né? Pessoalmente, né? Na comunidade, no país, no mundo, mas que nós venhamos a permanecer firmes, né? Buscando o Senhor. Esse é meu pedido de oração e agradecimento também. Mas acho que são só esses mesmo, mas ninguém quer pedir. Então nós vamos orar. Tereza tem como orar para nós também? Tem como, Tereza? Acho que não, né? Eu vou tentar aqui, Fagui, que a minha internet está caindo toda hora. Vou ver se não cai aqui agora. Tenta aí, que acho que só tem você.
Você, Laila, tá ouvindo aí? Laila, tá aí? Tá ouvindo, Laila? Laila tá cuidando de Jonas, lá também vai ser difícil. Vamos orar. Eu vim para aqui para dentro aqui, vamos orar. Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por neste momento, poder estarmos com vida, Senhor, para te louvar e para te adorar neste tempo, Senhor. Nós, ó Deus, clamamos nesse instante, ó Deus, tua igreja, que o Senhor possa abençoar, meu Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor, sua família. Dê a Deus a cada dia ele, Senhor, mais vigor, força, ânimo, alegria de servir ao Senhor, meu Pai. Obrigado, Deus, pelos teus filhos ali naquele lugar, Senhor. Ó Deus, converta, ó Deus, a tantos quanto o Senhor quer chamar, meu Pai, para neste tempo, Deus, estar te louvando e te adorando, Senhor. Ajude, ó Deus, os seus filhos, ó Deus, que estão desanimados, Senhor. Tenha misericórdia de cada um, Pai. Proteja do mal, Deus, livra-nos, Senhor, desta pandemia, meu Pai. Colocamos um clamor diante de Ti, Senhor. Quantos, ó Deus, têm vida ceifada, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor está no comando de todas as coisas. O Senhor está dirigindo todas as coisas, Senhor. Ajude, ó Deus, os governantes, tenha misericórdia deles, tenha misericórdia das nações, tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, dos governantes, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor possa ajudar, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, de tantos que estão sofrendo e perdendo, ó Deus, pessoas. Nós intercedemos, ó Pai, por aqueles que governam, como diz na tua palavra, Senhor. Nós temos que estar sempre orando, colocando os nossos joelhos no chão, ó Pai, para que eles recebam de Ti a direção, Senhor. Perdoa, Deus, as faltas, os pecados, ó Deus, ó Pai. Converta os corações, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, por socorro, meu Deus, porque, ó Deus, são muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, são desmandos, são pessoas, ó Deus, que querem lucrar com o infortúnio alheio, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Nós colocamos aos Teus pés, ó Deus, os Teus filhos, espalhados por este Brasil e por este mundo, Senhor. Nós, ó Deus, não temos a quem recorrer senão a Ti, que é o Deus único e soberano, e em Ti confiamos, ó Pai. Faça, ó Deus, conforme a Tua vontade, mas, ó Pai, a dureza, Deus, a tristeza, o choro, o pranto, o luto tem sido muito grande. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor olhe para os Teus filhos, para o povo, meu Pai. Mande um alívio, Senhor. Nós esperamos tudo em Ti, ó Deus. Pedimos por todos os pedidos, Senhor, que foram aqui feitos, meu Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos. Te peço neste momento, Deus, por Tiago, que está de plantão lá em Macaé e teve alguns sintomas e deu positivo no seu exame, meu Pai. Mais uma vez, meu Deus, ajuda, Senhor. Tenha misericórdia dele e das suas famílias. Quantos exames ele tem feito positivo lá, Senhor? Livra ele do mal, meu Deus, e agora também, mais uma vez, Pai. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Te adoramos, te louvamos, Deus nosso e Salvador nosso. Obrigado por tudo, Pai. Em nome e por amor de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Amém. Amém. Pastor Fábio. Então vamos, irmãos. Dar sequência aos estudos que a gente vem fazendo na carta primeira de Paulo aos Coríntios. Abre então aí primeiro aos Coríntios, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar os versos 18 a 23. 1 Coríntios 3, 18 a 23. Eu gosto sempre de falar
em que contexto foi essa carta escrita. Corinto era uma cidade da Grécia. A Grécia é berço da sabedoria humana, filósofos famosos. E a igreja estava sofrendo muita influência cultural, filosófica, sabedoria humana. E Paulo precisou escrever para colocar as coisas no seu devido lugar. O que é sabedoria humana? O que é sabedoria que vem de Deus, do alto? E instruir a igreja, edificar a igreja com a orientação da bendita, da poderosa, da segura palavra de Deus. Vamos ler, então, 1 Coríntios 3, 18 a 23, os irmãos depois mantêm suas Bíblias abertas. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, Paulo vai citar o livro de Jó, capítulo 5, versículo 13. Está escrito lá, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, agora ele está citando o Salmo 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é nosso, tudo é vosso. E vós, nós, de Cristo, e Cristo de Deus. O nosso tema é a inutilidade da sabedoria humana no que diz respeito às coisas espirituais. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Que eu possa abençoá-la e fazê-la chegar às nossas mentes e aos nossos corações. Edifica-nos, Senhor. Fortalece a nossa fé. Faça com que o nosso conhecimento cresça mais, a vontade de obedecer, de servir, o nosso amor, a nossa gratidão, também sejam na mesma proporção. Receba mais uma vez a honra, a glória, o louvor, porque a palavra é do Senhor. O poder está nela, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, o nosso tema, a sabedoria humana, é sem valor no que diz respeito às coisas espirituais. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia, ela não faz apologia à ignorância, à falta de conhecimento. Não é isso que a Bíblia faz. Ela não sai em defesa da ignorância e incentiva as pessoas a ser ignorantes. Na verdade, ela faz o contrário. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há muitos textos, muitos, que incentivam o nosso conhecimento, o nosso aprimoramento espiritual cristão. O que a Bíblia faz e se dispõe a fazer e faz com propriedade é mostrar ao homem que a sabedoria dele como meio para chegar a Deus é inútil. Paulo já dizia em Romanos que o Evangelho revela a justiça de Deus. Os irmãos já imaginaram se
para a criatura humana se aproximar de Deus fosse preciso muito conhecimento das coisas do colégio, das faculdades. Não, não é isso. Paulo, ele chega nesta carta aqui mesmo, ele vai dizer que há dois tipos de homem, de pessoa: o homem natural e o homem espiritual. Quer dizer, o homem natural, ele pode ter PhD, pode ter estudo que não acaba mais, títulos e diplomas, não, muitos mesmo. Pode armazenar uma série deles, né? Mas se ele não tiver a sabedoria divina, ele não tiver o discernimento espiritual, se não tiver o Espírito de Deus, essas coisas para nada servirão para colocá-lo em sintonia, para aproximá-lo, para reconciliá-lo com Deus. É isso que a Bíblia vai fazer, né? Por isso que já passamos pelo texto, mas é um texto que eu sempre trago a nossa reflexão, 1 Coríntios 1:30. Como nós éramos desprovidos das coisas necessárias para ter uma relação saudável e verdadeira, real com Deus, Deus fez de Jesus para nós a primeira coisa: sabedoria. A sabedoria, a nossa sabedoria é Cristo. É ver naquele homem simples, o carpinteiro de Nazaré, como o Messias, o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia não faz apologia à falta de conhecimento. É antes achar que o homem é suficientemente sábio quanto às realidades espirituais. Por isso que logo no início, aí no versículo 18, final do versículo 18, Paulo diz que aquele que quiser se aproximar de Deus tem que se fazer louco para se tornar sábio. Ele tem que se humilhar, ele tem que reconhecer a sua falência espiritual, a sua total inutilidade, o seu total despreparo, conhecimento das coisas, para ele começar a receber através do Espírito de Deus e naturalmente confessar a Jesus como Senhor, para ele receber o Espírito e começar a entender as coisas espirituais. Mas eu faço uma pergunta. No versículo 19, a parte A, Paulo diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. É loucura diante de Deus. Ele cita aí, como disse, o livro de Jó, capítulo 5, ele cita Jó 5:31, a parte A, quando ele diz que ele apanha os sábios na sua própria astúcia, na astúcia deles. Então, a pergunta que eu faço é: por que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus? Em primeiro lugar, é público e notório que o homem sábio, o cientista, né, o filósofo, vocês reparem, é fácil ver isso. Eles confiam em si mesmos, em seu status, em seu prestígio, na sua distinção social, no reconhecimento dos seus diplomas, etc. e tal. Por isso, isto é loucura diante de Deus como meio para se aproximar do Criador. No livro de Atos 17, volta um pouco aí, Atos
17 e 18, quando Paulo estava na região onde está Corinto, na Grécia, ele estava exatamente em Atenas, ele disse assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Eu vou explicar. São dois grupos de filósofos, dois segmentos filosóficos, epicureus e estoicos. Contendiam com ele, com Paulo, havendo quem perguntasse a Paulo: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece esse homem pregador de estranhos deuses. Pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Isso era uma total loucura, uma total incoerência para os filósofos. Agora sim, eu passo a explicar o pensamento desse grupo filosófico chamado de epicureus. Que deu origem a esse grupo era um filósofo chamado Epicuro. Dizia ele, a máxima da filosofia dele é que o prazer é o sumo bem dos homens. O outro grupo, chamado de estoicos, né? Estoicos, vem de um filósofo chamado Zenão. Diziam eles: dominar os sentimentos para resistir às influências externas. A gente há uma capacidade que eles pegam da pessoa se tornar insensível a tudo à sua volta. Imagine essa pandemia, por exemplo. As pessoas procuram dominar os sentimentos, né, de fobia, de medo, de apreensão, de uma série de coisas, para resistir às influências externas. Mas eu queria falar também sobre dois grupos agora no campo espiritual, nos dias de Jesus: os escribas e os fariseus. Volte lá para Marcos, Evangelho, Marcos 2. (16 e 17). Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos de Jesus: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Isso era uma total loucura, né, para os escribas dos fariseus, porque eles se mantinham, eles, por serem religiosos extremados, eles mantinham uma certa distância dos publicanos, dos pecadores, e perguntaram aos discípulos de Jesus: por que seu mestre come com ele? Tendo Jesus ouvido isso, versículo 17, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Não vim chamar aqueles que se consideram justos, e sim pecadores. É por isso que eu como e bebo com eles. Então, os escribas eram os mestres das Escrituras, da lei. Nós sabemos que quem nos leva a conhecer as Escrituras é o Espírito Santo de Deus. É Ele o Consolador. É Ele que disse: Jesus nos conduziria a tudo sobre Jesus, para que o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, fosse glorificado. Os fariseus eram uma religião entre os judeus que tinha o propósito dele era um cumprimento rigoroso da lei e das tradições. Achavam
que esse era o caminho para chegar-se à salvação. Aquela parábola, sempre falo nela, de Lucas 18, 9 a 14, do fariseu e do publicano, irmão, aquilo ali é uma suma da maneira como as religiões, né, veem a questão da salvação. Jesus botou em cena, vamos pensar, né? 2 homens no templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano, quer dizer, com vistas a falar com Deus, aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus. Então, diz que o fariseu estava sentado e, por reverência àquele momento, né, foi-lhe dado a oportunidade de orar, ele levantava os olhos aos céus e dizia: ó Deus, graças te dou, ele dava graças a Deus por ser assim. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, olha só, exaltando a si próprio, as suas virtudes, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este aqui, apontava para o publicano, cobrador de impostos, tido como pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E assentou-se. Foi dada a oportunidade ao publicano, ao pecador, e ele, em pé, acho que por causa do preconceito, ele não podia ter nem assento na sinagoga, né? No templo, então ele não ousava levantar, mas ele baixou a cabeça, né? Dobrou a cerviz e disse, batendo no peito, ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E Jesus resumiu aquela parábola, né? Dizendo que este último voltou para casa aceito, justificado, tal como ele era, porque ele confiou em Deus, confiou na misericórdia de Deus, e não aquele primeiro, né, que confiou naturalmente só nele, nos seus feitos, na sua importância religiosa, e voltou, o primeiro, disse Jesus, voltou condenado, pior do que chegou lá, porque aquele que se exalta diante de Deus vai ser humilhado, mas aquele que se humilha vai ser exaltado. Jesus se humilhou. É só ver Filipenses 2 lá, a exaltação. Ele se humilhou, obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Se o Senhor se humilhou, naturalmente que Deus requer de cada um de nós humildade, humilhação, quando se aproxima dele. Então, a pergunta que eu fiz é por que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. O primeiro, então, nós abordamos a questão daqueles que confiam em si mesmos, em seu status, em seu prestígio, em sua distinção social. Em segundo e último lugar, porque é loucura a sabedoria humana diante de Deus, porque levam os homens a se acharem os tais. Acabamos de ver a história que Jesus contou. Aquele homem: nunca traí minha mulher, eu nunca prejudiquei ninguém, eu sou um homem justo, né? Eu nunca roubei ninguém, nunca traí, dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana. Era uma prática que se costumava fazer 1 vez por ano. Então, irmãos, isso leva os homens a se acharem os tais. Nada contra aqueles, como volto a dizer, né? Aqueles que têm graduação escolar, estudaram, né? Tem lá suas qualidades. Mas, longe de pensar, por exemplo, a ABL, Associação Brasileira de Letras, associação, né?
Não. Vou lembrar. Academia. Eles consideram... Academia Brasileira de Direito. Eles consideram uns aos outros como imortais. Paulo disse que o imortal é Jesus. E ele deu ao crente a imortalidade, né? Já deu a seu espírito, a sua alma, e vai dar ao seu corpo quando ressuscitá-lo e glorificá-lo. Vamos ver 2 Timóteo 1, de 8 a 10. Avance um pouco aí. 2 Timóteo 1, de 8 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Paulo falando a Timóteo. Não te envergonhes, portanto, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, que estava preso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, nossos feitos, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Vou ler até o 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz, ao conhecimento, né? A vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É o que eu acabei de dizer. A vida e a imortalidade são bênçãos para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da graça do Senhor. Eles são imortais, né? Deus vai fazer até dos seus corpos imortais. E também, irmãos, eles consideram os tais, porque, vamos voltar lá para 1 Coríntios 3, versículo 20, isso causa vã glória. Versículo 20, 1 Coríntios 3. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, isto é, produzem vã glória. Aquele que se glorie, disse Paulo, já lá no início dessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Aquele que se glorie, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele merece toda a glória, toda a honra, porque se humilhou para nos salvar. Então, irmãos, versículo 21 de 1 Coríntios 3, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Será que as pessoas se gloriam nos homens? É claro que sim. Alguns se gloriam em políticos, em atletas, em artistas, né? São seus ídolos. Eles falam abertamente, né? Os próprios clubes de futebol, eles procuram, né, entre os seus atletas, um que possa ser ídolo, né? Um que possa, eu diria, adorado, né? Porque tudo aquilo que se faz objeto de culto, de adoração, de veneração, isso é um ídolo, né? É idolatria, né? Versículo 22 de 1 Coríntios 3. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Todos os verdadeiros servos de Cristo, irmão, são para servir na igreja. Quando Paulo diz tudo é vosso, quer dizer, eles serviram em nosso benefício. Nós sabemos da importância do trabalho dos apóstolos, né? O que nós temos hoje de instrução, de doutrina, de ensino para nossas vidas, são as doutrinas que Jesus confiou aos apóstolos, mas eles
foram dados para servir. O próprio Senhor se colocou na condição de servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não de todos, de muitos. Porque na própria carta de Paulo aos Romanos, nós estudamos no início, Deus teve o cuidado, não é que isso seja injustiça da parte de Deus, longe de pensar isso, porque, na verdade, pelo que estamos vendo aqui da pessoa muito culta, eles mesmos cuidam de se afastar de Deus, né? Com tudo que já temos citado aqui, compartilhado com os irmãos. Mas Deus ainda assim, irmãos, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele chamou para a salvação alguns sábios. Quis Ele chamar uns poucos, mas chamou. E voz de Cristo, versículo 23. E Cristo de Deus. Cristo é Deus, é a segunda pessoa da bendita Trindade. Mas como homem, irmãos, enquanto na sua humanidade por aqui, nos seus 33 anos, ele foi dependente e submisso ao Pai em tudo. Ele orando, sabendo, né, o que teria que suportar e enfrentar o desamparo do Pai, ele disse, se possível, faça de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. 22, Lucas 22, 42 e João 5:30. João 5:30, que eu leio também a nossa conveniência. Eu nada posso fazer de mim mesmo, disse Jesus, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Por isso que ele é Cristo, Cristo de Deus e voz de Cristo. Vivamos, irmãos, em submissão a Ele. Romanos 14:8, Paulo disse assim, Romanos 14, versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. 1 Coríntios 11:30. Eis a razão por que há entre vós... Não. 1 Coríntios 11:3, irmão, desculpa. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem... Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O cabeça de Cristo. E, finalmente, irmãos, quem são os verdadeiros sábios diante de Deus? Em primeiro lugar, os que deliberadamente rejeitam a sabedoria deste mundo como instrumento, como meio, como ponte, como elo para ligar o pecador ao Criador e ao eterno Deus, o soberano Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós tivemos que rejeitar, né, a nossa própria sabedoria e sabedoria humana, seja ela de quem for. De quem for. Vamos voltar lá em Atos 17, 18 em diante.
Paulo está no Aerópago, onde se reuniam os filósofos para ver qual era a mais nova, né? A mais nova notícia, a mais nova sabedoria, né? Quem que tinha algum novo pensamento, e foi-lhe dada a oportunidade. Paulo, então, 17 de Atos, a partir de 18, ele diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? Falador de coisas estranhas. E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando no meio do Aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eles tinham um pedestalzinho para cada deus, né? Um altar para cada deus, o deus sol, o deus da saúde, deus disso, deus daquilo. E eles, para não cair em erro, você não conhece algum deus, botaram lá ao altar ao Deus do conhecido. Então, Paulo, versículo 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. A humanidade nunca viu tão de perto a necessidade que nós temos do oxigênio. Nunca. Hoje, qualquer criança sabe da importância do oxigênio. E é Deus quem dá, né? Todos os dias, graciosamente, né? O sol, a respiração, o fôlego de vida. E de um só, versículo 26, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura, tateando, pudesse achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata e à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia, o dia do Senhor, em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Eu quero chamar a atenção para esses versículos 32 e 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele, creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. É sempre assim. O evangelho é pregado, a palavra é pregada, a maioria rejeita, e alguns recebem de bom grado a palavra do Senhor. Então, os verdadeiramente sábios diante de Deus são os que deliberadamente rejeitam a sabedoria deste mundo. Em segundo e último lugar, eles adotam uma postura diante das pessoas e coisas que o mundo considera louca. A postura, né, diante das pessoas
e diante do mundo. Por exemplo, recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 3. Para lá nós terminarmos. Eles recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles se fazem estulto, final do versículo 18, 1 Coríntios 3. Eles se fazem estulto, loucos, para se tornar sábios. Eles também focam, dão ênfase, colocam seus corações nos valores espirituais, em detrimento das coisas materiais. Por que temos que fazer assim? Avance aí para a segunda dele aos Coríntios, Paulo precisou escrever uma outra carta. Segundo aos Coríntios 4:18, ele vai dizer agora o seguinte: não devemos atentar nas coisas que se veem, as coisas físicas, materiais. Atentar aqui é valor excessivo, né? Achar como dar prioridade àquilo em suas vidas, os valores materiais. Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Por quê, Paulo? Porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que se não veem, elas são eternas. Por isso que aos Efésios 1:3, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nas bênçãos que não vemos, nós cremos. Nas bênçãos que não tocamos, mas são mais seguras do que aquelas que podemos tocá-las. Ele nos deu todo... E tristeza ver mesmo igrejas nossas, pessoas preocupadas com os bens materiais, a famigerada doutrina da prosperidade, né? Isso não enche a vida de ninguém, porque são coisas passageiras, temporais. A graça é tudo para eles. Tudo que tem e tudo o que são. Quer dizer, os verdadeiros sábios adotam uma postura diante das pessoas e coisas que o mundo considera louca. Por exemplo, a graça é considerada uma coisa louca. Como é que pode a pessoa receber algo tão elevado se ela não fez nada por merecer, né? Mas a graça é assim para os sábios espiritualmente. A graça é tudo para eles, tudo que tem e tudo que são. 1 Coríntios 15:10, foi nessa primeira carta que Paulo escreveu isso. 1 Coríntios 15:10. Ele que era, né, perseguido como falso apóstolo, como mercenário, né? Versículo 9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Essa deve ser a nossa profissão de fé. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, ela não é conquista, não é mérito, ela é concedida, é dom. Não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E eu termino citando Jesus no Sermão do Monte,
Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles que se contentam com aquilo que Deus lhe dá. Né? Eles, sabemos que entre os irmãos, né, um tem cultura, outro não tem, outro tem mais recursos, outro não tem, outro tem saúde, não tem, mas os mansos, eles se contentam com o que Deus lhes dá, ou se contentam com a visão da glória que Deus lhe dá. Diz Hebreus que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do Egito. Ele seria o faraó pela linha natural. Ele preferiu deixar aquilo tudo para sofrer, para passar aqueles anos todos no deserto, com o povo morrer ali, porque ele olhava para a glória prometida, né? Para a cidade que tem fundamento. Jesus Cristo, naturalmente, está citando aqui o Salmo 37. E aqui nós concluímos. Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Falta paz para o ímpio. O crente vai se deleitar. Ele já está em paz com Deus, tem a paz de Deus no seu coração, mas um dia ele vai se deleitar na abundância de paz. Não vai haver motivo nenhum mais de aflição, de dor, de sofrimento, choro, morte. Tudo isso vai ser banido para o abismo, onde estarão Satanás e seus comparsas e seus seguidores. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos faça gratos cada dia, para lembrar que a nossa sabedoria foi nos dada é Jesus. E sem Jesus, ninguém não se aproxima. Ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor, né, possa colocar essa palavra no nosso coração e fincá-la ali para a glória dele. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Santo Espírito de Deus seja uma realidade entre todos nós, hoje e sempre, ou até o dia de Cristo e por toda a eternidade. Amém, amém, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre muita paz. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe o irmão Silvanei, sua família, o irmão Fagner, também sua família, a irmã Tereza, família e familiares, a irmã Graziele, com o José, Gabriel, com a sua mamãe, com seus familiares, a irmã Laila também, que está aqui, pela família. Deus abençoe a família. Olha o José Gabriel aí. A irmã Denise, até domingo lá, José. A irmã Denise, a Laila, o Jonas. Que Deus abençoe os irmãos, né? E que nos proteja, né? E que nos faça ousados diante desta pandemia, colocar toda a nossa confiança no Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém? Amém. Até amanhã, então, irmãos. Deus abençoe. Amém. Até domingo. Deus abençoe, irmãos. Estamos encerrando o culto, então, com orações silenciosas. Deus abençoe. Tchau, tchau.